os jornaleiros de plantão da Jovem Pan que resolveram criticar a venda do Alan, falando que ele não valia tudo isso. Se o Palmeiras vende bem, até isso os caras estão com inveja, né, meu? É incrível. Mas eles que lutem. A grande maioria ali daquela bancada ou é São Paulino ou é flamenguista. Então fica complicado os caras elogiarem qualquer coisa que venha do Palmeiras. Se liga aí no que eles falaram e comentem. E sobre o Alan, Raizinho, você que chegou agora, acha que vale 40 milhões de euros? Porque a gente estava nesse debate, que foi uma ótima venda do Palmeiras, mas eu e o Bruno, a gente não acha que também vale a 40 milhões. Até por isso a venda foi maravilhosa. Foi espetacular a venda, sem dúvida alguma. Eu acho que não vale tudo isso. Ele é muito bom jogador, ótimo, foi excelente esse período todo dele no Palmeiras. O Abel até disse, né? Foi perguntado, eu fui ao estádio do Palmeiras no domingo, trabalhei no jogo Palmeiras e Vasco aqui na Jovem Pan, e depois eu fui para a entrevista do Abel na coletiva, né? E aí ele é perguntado, logo a primeira questão sobre o Alan, né? Por que ele achava que um clube tinha vindo ao Brasil pagar tanto pelo Alan? E eu estava ouvindo aqui o Bruno falando, né? Sobre a reputação que o Palmeiras tem de revelar grandes jogadores nos últimos anos e conseguir fazer boas vendas. Isso é um aspecto. E aí ele falou uma outra coisa que eu acho que faz sentido, não justifica 40 milhões de euros, mas ele disse que o Alan tem algo diferente de 90% dos pontas que atuam no futebol brasileiro ou dos pontas jovens, né? Que é um jogador que defende e ataca com a mesma qualidade, com a mesma intensidade, com o mesmo ritmo. Ele faz aquele corredor ali do lado direito todo, né? E que foi isso, provavelmente, que chamou a atenção do Maresca. O City queria contratar, o Maresca queria levar para o City o Pedro Neto, que é um jogador do Chelsea. Só que o Pedro Neto custa 100 milhões de euros. E o City não iria fazer esse investimento por esse jogador, então buscou no Alan, um jogador com outras características, uma outra carreira, outra rodagem, não tem a mesma experiência europeia que tem o Pedro Neto, um valor mais baixo, né? Mas o mercado, de forma geral, está muito inflacionado. Se você pegar aí, o Bruno citou o exemplo do Tottenham, né, que contratou agora o Savinho, o Tottenham contratou nessa janela 3 jogadores por 100 milhões de euros cada um deles. O Matheus Fernandes, que é um português, estava no Aston Villa. O Sandro Tonali, que é um meio-campista italiano, estava no Newcastle. E agora o Savinho, pagou 100 nele. E nenhum deles é indiscutível. Mas o Savinho tem uma jogada aí, né? Eles estão querendo pegar o Marmouche também. Exato. O Marmouche vai sair barato para não ter que pagar uma participação para entrar de Frankfurt. Então paga mais no Savinho, paga menos no Marmouche, aí não tem que pagar a mais-valia que o time alemão teria direito. Tem uma jogada aí. Na real, o Savinho vai ser o quê? 70 milhões, alguma coisa assim, o outro 70 milhões. E o Marmouche um pouquinho menos, né? Essa é a jogada. Em tese ele vale. Tem uma pedalada ali. Tem uma pedalada do City para não ter que pagar mais dinheiro para o time alemão, para entrar de Franco, que vendeu o Marmouche para eles. E negociou 2 jogadores que ele, em tese, não vai usar nessa temporada Maresca, né? Tanto essa é a jogada. O Savinho. Mas quando foi 40 milhões, tem muitas coisas no meio. Tem, muito. Paga ali e tal, não ter que pagar para o outro. E 40 milhões para ele. No caso desse do Palmeiras, até eu indo para o estádio, né? Estava ouvindo o Gustavo Soler, que é o repórter da TMC, acompanha de perto o Palmeiras, né? E ele estava falando sobre a operação, até que o City vai pagar um valor a mais por conta dos impostos, né? Porque tem os impostos da transação. Então isso já está incluso no que o City vai pagar para que o Palmeiras não tenha um desconto maior. Como o Mauro falou, dessa negociação tem muita coisa que você precisa ver, né? Tem comissões, sim, tem uma conversão por uma outra moeda que vale muito mais do que a nossa, quase 6 vezes mais do que a nossa. Então tem muitos elementos que acabam inflacionando demais o negócio muitas vezes, né? E esse do Alan me parece um negócio desses também. Ele é, repito, muito bom jogador, um excelente talento que o Palmeiras revelou aí nos últimos anos, encaixou muito bem e rápido no time, o que muitas vezes é difícil, né, para um jogador jovem, mas 40 milhões de euros eu acho que nenhum jogador que hoje está no futebol brasileiro vale. Uma coisa foi o Endrick quando saiu, o próprio Estevão, talentos muito acima da média, né? Lá atrás o Rodrigo, o Vinícius Júnior, esses caras, beleza, ok. Agora o Alan, ótimo, excelente, mas 40 milhões de euros na minha visão é muito, mas é como é o mercado hoje, muito inflacionado. Se o Savinho jogasse aqui, você que ele valeria 70 milhões? Não, nunca. A questão é essa. Eu acho que o interessante é que os clubes da Europa eles já percebem nesses casos que com alguns times na América do Sul, no caso no Brasil, Palmeiras e Flamengo, eles têm que gastar não tanto quanto contratando um jogador de outro clube europeu, mas não tanto quanto gastavam no passado. Uma dessas, por exemplo, esse jogador no passado, ele iria para o Benfica, para o Porto, para o Sporting, de lá para outro lugar. Os portugueses não fazem mais a farra aqui. Isso acabou. E está muito mais caro para eles, né? Não dá mais para eles. Quem ainda hoje consegue fazer essa ponte são os pequenos da Inglaterra. Pois é, você pega, por exemplo, há pouco tempo atrás, até a contratação do Richard Rios, a maior contratação do Benfica,
era de 25 milhões de euros, se não falha a memória. O Flamengo fez uma de 42. O Palmeiras já fez uma de 25. Duas de 25, na verdade. O Vitor Roque e o Arias. O Flamengo fez uma de 24, quase 25, o Lino, e uma de 42. Agora as recentes, fora outras, né? Então, hoje, os dois clubes, eles investem até tanto ou mais do que os de Portugal. Apesar da moeda lá, eles têm um euro, né? Então, assim, os portugueses não fazem mais a farra aqui. Talvez consigam, assim, vai num time grande endividado, tá no perrengue, aí vende mais barato, no time pequeno. E eles agora têm que mirar outros mercados. Eles vêm aqui fazer a feira, né? Se você pegar a escalação do Porto e do Benfica hoje, você vai ver muito polonês, dinamarquês, norueguês. Outros mercados. A América do Sul, no Brasil, ficou muito difícil para eles. Não tem mais essa. Porque os portugueses também não ficam lá, eles são vendidos, que tem vários bons jogadores. O total da operação do Paquetá, quanto foi, Mauro? Que é a compra mais cara da história do futebol brasileiro. 42 pagos ao West Ham, tudo deu 50 e pouco. Eu olhei aqui o Benfica, a maior compra que o Benfica fez foi o Enzo Fernandes, 44 de euros. Mas não foi tudo pro River. Porque isso tudo? Não, foi isso tudo, não. No Transfermarkt. Não foi? 44, não, tá errado isso aí. 250. Transfermarkt é muito, né, não é muito confiável, não. Não foi isso tudo mesmo. Com certeza não foi. O Darwin Nunes, o segundo aqui. O Darwin Nunes acho que foi até mais caro do que ele, mas se procurar nas matérias da época, não foi isso tudo, não. 44 não foi mesmo. Tenho certeza que não foi. A gente pode até procurar a matéria da época. O Enzo, na época que ele foi, no máximo, sei lá, 20 milhões, é que chegou a isso. 20 milhões talvez. Acho que não foi muito mais do que isso, não. Eles não fazem esses investimentos. O time de Portugal não tem essa bala toda, a não ser que eles vendam muito bem alguém, como venderam o próprio Enzo por mais de 100, né, para o Chelsea. Aí o caixa está cheio, né? Aqui tem uma notícia Mauro, do GE da época que dá 10 milhões de euros do Enzo, do River pro Benfica. Em reais dá uns 50 e pouco. Por aí. E essa postura do Palmeiras